Deputado, vocês voltaram do recesso, se não me engano, semana passada, né? O recesso parlamentar. Como é que estão nos bastidores? Eu não sei o que você ouve a respeito do candidato partido à missão, Renan Santos. Eu tenho ouvido aqui nos bastidores da Bahia, na classe política, muitas pessoas já me disseram que ele vai passar todos os outros candidatos aí, como Caiado, Ratinho Júnior, e a gente que não é da torcida, gente da política que claramente afirma que o Renan tem um discurso disruptivo. Ele é desprendido e é o único candidato que está fazendo discurso de direita. Até o Flávio Bolsonaro tá querendo aparecer como um moderado e o Renan crescerá muito por causa disso. O que você acha? O que você tem ouvido da performance do Renan Santos como pré-candidato a presidente? Sobre superar ex-governadores é a mesma coisa que eu escuto aqui, tanto de bolsonarista como de petista, como do centrão, né? Como os governadores sujeitaram o seu capital político ao Bolsonaro, né, e tem um candidato com o sobrenome Bolsonaro, o Flávio toma praticamente todos os votos dos governadores. Não é o caso do Renan, né? Nós temos e sempre tivemos um discurso independente, nós não dependemos de Bolsonaro para nada, o que significa que ele tem liberdade, né, para falar e ter um discurso abertamente de direita. Eu acho que sempre existe essa ilusão do centrão que por vezes seduz, como está seduzindo o Flávio Bolsonaro, de que, olha, a população quer equilíbrio, a população quer moderação, a população quer diálogo. É o contrário, a população quer ir para o pau, porque está vendo que a classe política é profundamente corrupta, que a gente vive num país doente, que a gente vive um império da barbárie, e que por isso nós precisamos de uma pessoa que tenha um discurso radical, porque o nosso país precisa mudar radicalmente, né? Ninguém sai na rua batendo no peito, fazendo, olha, manifestação por mais equilíbrio, eu quero que o meu político seja mais equilíbrio. Não existe isso. As pessoas querem que corrupto vá para cadeia, as pessoas querem que o bandido morra, né? Não existe essa grande militância de centro, né, como eles fazem parecer. E o próprio Flávio, como você colocou, tentando parecer moderado, mas na minha avaliação, quando o Flávio tenta parecer moderado, ele só mostra que é frouxo e burro. Ele diz que voltou atrás, né? Já defendeu pena de morte, não defende mais, já defendeu prisão perpétua, não defende mais, porque ele acha que, independentemente do crime, toda pessoa tem chance de ressocialização. Você me desculpa, a gente viu um caso grotesco, que até eu tenho nojo físico de falar, ou de lembrar, ou de imaginar, do estupro coletivo de uma criança, né? Ele realmente acha que quem participa de um estupro coletivo de uma criança tem chance de ressocialização? E digo mais, pode até ter chance, vamos dar o benefício, né? Vamos ser muito generoso e partir da premissa de que uma pessoa dessas tem recuperação e pode voltar para a sociedade como uma pessoa civilizada. Essa pessoa merece ter essa chance? Quem participa de um estupro coletivo merece ter a chance de ressocializar, merece ter a chance de buscar uma profissão e se tornar um cidadão decente? Não merece sequer ter essa chance. Eu não acho que seja capaz de se ressocializar, mas ainda que fosse capaz, não mereceria, né? Não teria esse direito. E aí o Flávio, nessa tentativa de parecer moderado, falou, olha, então realmente o estuprador tem outra chance, segundo o discurso do Flávio, né? Uma pessoa que tortura uma outra pessoa, que coloca um traficante, um membro do PCC, que coloca uma pessoa dentro de um monte de pneu, joga gasolina, coloca fogo e joga morro abaixo, esse sujeito tem chance de ressocializar, com certeza. Um chefe de uma facção criminosa, ele é preso e ele repensa os crimes que ele cometeu, ele fica na cadeia como uma criança fica no cantinho da obediência. É óbvio que isso é ridículo, né? Quando você... e se a gente tivesse, né, também, porque ele também só dá entrevista para a imprensa amiga dele, né? Ele não tem coragem de conceder uma entrevista para qualquer veículo que tenha alguma chance de dar alguma alfinetada ali nele, né? Então, se alguém explorasse um mínimo, né, não estou nem falando com profundidade, mas assim, raspasse um pouquinho dessa superfície do Flávio, já mostraria o ridículo do discurso, como eu acabei de colocar para vocês. Então, voltando para o início, acho que o que eu escuto, sim,
é de que o Renan vai ter um desempenho maior do que qualquer governador que dispute, porque todos os governadores fizeram seu capital político de refém do bolsonarismo, com exceção do Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite não fez o seu capital político de refém do bolsonarismo, mas também não tem capital político nenhum, porque ele tem o voto da direita, ele não tem o voto da esquerda, ele conseguiu desagradar todo mundo, né? Agora ele está criticando o desfile ali da Acadêmicos de Niterói em relação ao Lula, mas ele queria mandar 2 milhões de reais para uma escola de samba que ia homenagear o Rio Grande do Sul e só não mandou porque foi pressionado pela oposição petista do seu estado. E essa mesma oposição petista que criticou o desfile do Eduardo Leite está aplaudindo o desfile do Lula. Então, assim, a nossa política é uma grande desgraça. Mas voltando para a sua pergunta inicial, eu escuto a mesma coisa, de que ele tem um discurso que reverbera, que é disruptivo, que tem grande chance de crescimento e de que o desempenho dele com certeza vai ser maior do que qualquer ex-governador. Carol Barbalho, vamos lá. Bom dia, deputado. Um prazer recebê-lo aqui. Minhas perguntas, na verdade, são no sentido assim: o MBL, a maioria das críticas, né, em relação ao MBL, faz parte aí da questão do liberal, né? E a partir da criação do Missão, eu tenho visto um posicionamento bem menos liberal dos senhores, né? Assim, em relação até os projetos de lei do senhor. Eu venho falando aqui há muito tempo sobre a questão da suspensão aí da pensão socioafetiva, né, que foi aí um projeto de lei, então, e até o próprio posicionamento do Renan. O senhor acha que há esse amadurecimento assim, em relação do movimento MBL ali partindo desde o iniciozinho ali daquelas manifestações, e agora com o Partido Missão o negócio tem sido mais firme, menos liberal, mais conservador até, né, bem menos liberal mesmo, e no sentido assim, eu estava falando há pouco tempo sobre a benesse, né, das manifestações, não só das convocadas pelo MBL, mas também das convocadas pelo Nicolas Ferreira. O senhor acha que há a possibilidade da participação do MBL na do Nicolas e ambas aí se ajudarem, né? Porque eu acho que seria benéfico para o Brasil, no sentido geral, que essas manifestações sejam bem volumosas. Então, o MBL apoiando o Nicolas e o Nicolas também fazendo esse movimento, o senhor acha que existe essa possibilidade? Bom, primeiro ponto, a maior parte das nossas visões econômicas continuam sendo liberais. Primeiro, eu acho que tem uma confusão de boa parte das pessoas que não conhecem a doutrina liberal de confundir liberalismo com libertarianismo, né? O liberalismo, ele acredita, né, principalmente, é óbvio que existem, dentro do próprio liberalismo, existem liberalismos diferentes, né, escolas diferentes. Mas ainda assim tem diferenças fundamentais, né? O liberalismo ele não é anti-Estado, pelo contrário, o liberalismo acredita que só existe capitalismo com o Estado, né? Garantindo os contratos e garantindo a propriedade privada, e que políticas em que o Estado induz o desenvolvimento em determinados setores não são antiliberais, como o próprio Milton Friedman defendia subsídios setoriais, desde que, né, eles fossem temporários, desde que eles tivessem critérios de desempenho, desde que eles fossem para desenvolver, né, um setor estratégico, e que esse setor, com o objetivo de tornar esse setor competitivo e independente, muito diferente da política que nós temos hoje. Agora, é o que eu disse, a maior parte, né, não são todas as visões, há outras visões mais conservadoras, e a visão ideológica do MBL acho que amadureceu muito com a formação do partido, porque foi a primeira vez que a gente chamou especialistas do país inteiro, alinhados com aquilo que a gente acredita, para discutir o que tem de melhor no mundo e compilar isso no nosso livro amarelo e nas políticas públicas divididas ali no livro amarelo, de saúde, educação, defesa, infraestrutura e por aí vai. Que essa é outra diferença fundamental que a gente tem com o bolsonarismo. O bolsonarismo acredita no Bolsonaro. Nós temos propostas e a partir do momento que um dos nossos membros se desvia dessas propostas, não tem mais por que ele ser o nosso membro, independentemente de quem seja. Sobre manifestação, eu não vejo possibilidade nem de Nicolas apoiando nossa manifestação, nem da gente apoiar a manifestação do Nicolas, primeiro, porque a nossa manifestação efetivamente é contra o escândalo do Banco Master e pedindo a prisão de todos os envolvidos, seja participação do PT, né, dentro desse escândalo, seja do Supremo, seja de bolsonaristas, né? E a manifestação do Nicolas não vai
ter essa mesma independência de pedir a prisão de todos. E, além disso, né, na minha visão, não será uma manifestação contra o Banco Master, será um palanque para o Nicolas dar o seu discurso eleitoral e, portanto, não terá efeitos, né, sobre escândalo ou sobre decisão nenhuma. Então, essa possibilidade não existe. Eu discordo da sua visão de que, digamos assim, se tivesse um acordo de apoio mútuo das manifestações, isso seria benéfico. Primeiro que eu não vejo compatibilidade com as reivindicações de um lado e de outro. Perfeito, são 9h10. Deputado, eu não sei como é que você está de horário, só queria fazer mais uma pergunta, se possível. Como é que você avalia o bolsonarismo? Porque a gente elegeu o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro em 2018, votei nele em 2022, já assim, porque já estava meio revoltado, mas vendo as eleições de 2024, essa última, a gente está vendo, pelo menos do meu ponto de vista, o derretimento do movimento bolsonarista. Os principais, digamos assim, cérebros do movimento já saíram há muito tempo e os que permanecem, entre aspas, estão em silêncio. Você acha que depois dessa eleição o bolsonarismo terá a tampa do caixão? O que você acha? Eu acho que sim, porque o Flávio em qualquer cenário perde, né? Seja por não ir para o segundo turno, seja por perder no segundo turno. E com o Flávio perdendo, eu não vejo ninguém com o sobrenome Bolsonaro sequer conseguindo legenda com algum partido para disputar eleições presidenciais. Tanto que, por que o Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro, ainda que seja para perder, ainda que seja o pior nome dentro do bolsonarismo menos viável? Porque ele sabe que se ele desse uma bênção para o Tarcísio, se ele desse a bênção para o Caiado, se ele desse a bênção para o Ratinho, no outro dia, na eleição, Bolsonaro seria um não assunto. Ele perderia completamente a sua influência e, pior ainda, se um desses nomes vencesse a presidência da República, esquece, eles iam ignorar completamente o Bolsonaro na cadeia. No outro dia, no primeiro dia de mandato, passou a faixa presidencial e esqueceu completamente. Então ele sabe que a única maneira dele manter alguma influência política no cenário é lançando o Flávio, ainda que seja um candidato para ser derrotado. E desconfio que até na cabeça do próprio Jair, o Flávio seja um candidato para ser derrotado, né? Inclusive, eu vou trazer uma coisa de bastidor para você. Eu conheço há alguns anos, né, um amigo que trabalhou na campanha do Flávio Bolsonaro para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E antes daquele episódio em que o Flávio passou mal, né, estava tendo uma discussão entre o Flávio e o Jair sobre pedido de doação de campanha para o Flávio, né? E aí o Jair, segundo esse meu amigo testemunhou, teria dito o seguinte: você cala a boca, eu não vou pedir doação, você só tem mandato por minha causa, o seu mandato é meu e você não pode vencer a prefeitura, que se você fizer um governo de merda, você vai atrapalhar minha eleição para presidente. Então, assim, é dessa maneira que ele trata os filhos e que ele trata o seu capital político. É isso mesmo. Né? Então, eu acho, sinceramente, que existe sim um enfraquecimento. Nós mesmos do MBL podemos falar por sentir na nossa própria pele, né? Em 2022 foi a nossa pior eleição, desde que a gente começou em 2016, porque nós batemos tanto no Bolsonaro como no Lula. 2024 foi a nossa melhor eleição, batendo no Bolsonaro e batendo no Lula, ou seja, muito mais pessoas na direita enxergam as contradições, a traição e a frouxidão do Bolsonaro do que em 2022. Em 2026, eu não tenho a menor dúvida de que esse número só cresceu, de que esse número só aumentou. Eu não encontro mais ninguém na rua ou mesmo nos nossos eventos que diga: olha, não apoiava o Bolsonaro, passei a apoiar agora. A gente só vê o movimento inverso. Exatamente. Não existe uma pessoa um novo bolsonarista, existem novos ex-bolsonaristas. Então, justamente por isso que eu concordo com a sua avaliação. Não acho também que seja o caixão, que seja o fim, mas um enfraquecimento que leva a irrelevância em eleições presidenciais, não necessariamente ao Senado, a governos e futuramente a prefeituras, mas uma diminuição grande na sua influência. Deputado, queria agradecer a sua participação, Deus te abençoe, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Amém, obrigado, sempre contem comigo aí, bom trabalho para vocês.
Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.